10h15, Rádios Mãe de Deus, com o nosso quadro Sal da Terra e Luz do Mundo. E nós estamos, assim, ansiosas por dar a você, por partilhar com você esse tema, resgatando o verdadeiro sentido da Quaresma. Nós queremos acolher também quem está no Facebook da Comunidade Oásis, partilhando conosco, e nós temos aqui no nosso estúdio a Maria Francisca. Bom dia. Bom dia, Giz. E bom dia muito especial, naquele abraço do fogo do céu, para cada um dos que estão conosco, né? Seja através da rádio, seja através do Face, porque nós precisamos deste abraço do fogo do céu para podermos ter os olhos de Deus, os ouvidos que escutem a Deus, e principalmente o coração que seja de boa vontade, né? Quando Jesus nasce, o cântico dos anjos foi esse: glória a Deus nas alturas e paz para quem? Para os de boa vontade. E nós sabemos que boa vontade é estarmos dispostos a escutar e a obedecer o que Jesus Cristo nos deixou. Então é muito bom estarmos juntos, é uma grande alegria, e que o nosso tempo seja sal da terra e luz do mundo. E luz do mundo, né? Então nós vamos falar um pouco sobre a Quaresma, o verdadeiro sentido da Quaresma, porque foi perdido. Eu quero deixar claro que eu não sou contra assuntos da realidade social humana. Acho muito bom, deve ser feito, deve haver esta conscientização. Mas o que está estragando o mistério da redenção é que estes assuntos sociais e pertinentes à realidade humana são condensados apenas no tempo da Quaresma e depois somem. E o que aconteceu? Jesus diz que pela árvore, pelos frutos se conhece a árvore, e os frutos destas campanhas sucessivas, desde a época de 1960, aquela década, até o dia de hoje, tem provocado o esquecimento do mistério da redenção. Então, não sou contra, né, que se fale dos problemas sociais, mas o erro, e não sei, não posso saber subjetivamente por que isto, mas objetivamente eu posso analisar e julgar corretamente que houve um roubo da seriedade da salvação, da seriedade do nosso, da redenção, de todo o caminho de redenção que Jesus Cristo nos trouxe. Por isso que muitas vezes, Laine, eu classifico essa campanha chamada fraternidade como fraticida, porque quando no coração do batizado se mata o processo da misericórdia de Deus, que está na paixão, morte e ressurreição de seu Filho, nós estamos matando o irmão, porque estamos negando a ele o caminho único de salvação, que é este processo que fica muito visível. A liturgia nos traz de forma bastante intensa, clara e profunda este caminho de Deus. Sabe, Giz, você que está conosco, um dia me pediram para que eu fizesse uma pregação sobre como o Pai amou Jesus. Eu me lembro disso. Lembra disso? Lembro. No primeiro momento... Diz como o Pai amou Jesus. No primeiro momento, muito fácil. Sim. Até comecei a rabiscar algumas coisas, mas aquele questionamento não saiu de mim. Como foi que o Pai amou seu Filho? E aquilo continuou, e eu sei que quando uma coisa angustia, é sinal que o Espírito quer falar mais fundo,
quer trazer uma penetração mais larga do mistério. E eu fiquei muito angustiada com isso. E perguntei, Gislaine, como é que o Pai amou Jesus? E ela me respondeu o que está escrito, que a gente sabia. sabe. E fui para um, fui para outro, fui para outro. E no fim eu disse, Pai Espírito Santo, Se tu me perguntou, se tu me perguntaste, tu deve responder. E também não acho uma resposta diferente da minha, é porque tu queres me falar. Amado Espírito Santo, fala para mim como o Pai amou Jesus. E a resposta é esta. O Pai amou Jesus preparando-o para a sua missão. E qual é a missão de Jesus Cristo? É nos resgatar pelo sacrifício de cruz. Porque hoje nós estamos aguados, relativizados, né, sobre o sentido da misericórdia. Mas em Deus existem dois atributos: a misericórdia e a justiça. Não podemos desfazer um do outro, porque deixa de ser o Deus verdadeiro. Misericórdia e justiça andam juntos. E a misericórdia de Deus consiste exatamente porque na cruz de Cristo foi feita a justiça. A ira de Deus contra o pecado, contra o mal, foi jogada sobre Jesus. Não foi imposta. Os dois quiseram por amor a você e por amor a mim. Então, que direito nós temos de roubar isto que Deus nos dá, que Deus nos mostra com outras coisas? É uma campanha fratricida se nos tira do mistério da redenção. Qual foi o resultado deste compacto, deste jogar somente sobre a quaresma isto? Nós hoje temos o feriadão de Páscoa. Vamos a viagens onde nos é oferecido preços bastante acessíveis, convidativos, e temos o coelhinho e o mistério da missão de Cristo sobre cada um de nós ficou esquecido. Então, nós precisamos retomar o sentido da quaresma, que é passar com Jesus Cristo todos estes momentos que ele viveu e que a liturgia nos traz de um modo tão abundante, tão profundo. Sabe, Giz? Outro dia eu estava pensando sobre isso, até falando que o Espírito Santo nos traz fatos de 3, 4 mil anos atrás. Sim. Né? Para ser hoje. Então eu lembrei que nos mercados eles compram o pãozinho congelado, né? É aquele pãozinho francês. A massa congeladinha. Congeladinho, Sim. já feitinho. Sim. E no mercado só assa, né? Sim, bota no forno, fica bonito. Fica para hora, né? Nossa. Fica para hora. Uma delícia. Mesmo que tenha sido feito há um mês atrás, Certo. 2, sei lá. E o Espírito Santo me dizia, é isso que eu faço. Eu pego aquele assunto de 4, 3 mil anos atrás e trago da memória, trago para hoje, para que no meu fogo, na minha luz, tu possas saciar-te com ele. Eu entendi, é pouco bonito. Nossa, Deus fala, Deus revela hoje. A sua revelação é para as coisas de hoje, para aquilo que Ele quer nos ensinar hoje. Exatamente. É o Espírito do Senhor. Porque Ele é o eu sou. Ontem, Não hoje, é sim. o eu fui. É verdade. O eu serei, eu sou. Então, essa atualização, este assado, este pão descido do céu, que é a palavra de Deus, e por excelência a pessoa do Filho de Deus, né, nos é trazida assim. E nós estamos negando este pão assado para o momento da vida de cada um, quando desviamos deste tempo favorável, né? Tempo favorável é hoje com outras coisas.
Não, vou repetir, eu não sou contra que se fale de problemas sociais, mas esta jogada de ter posto num compacto e numa exclusividade para dentro da campanha, para dentro da quaresma, as campanhas de fraternidade, elas se tornaram campanhas fratricidas, porque muitas famílias não sabem nada a respeito deste mistério, onde Jesus quitou a minha dívida de pecador diante do Pai. Por isso, ele diz, né, eu vos dou a minha paz. Porque a paixão, esse momento de Páscoa, de Quaresma, foi feita para que haja no coração, no meu coração, no teu, nos nossos, uma autêntica conversão. Ou seja, precisa mudar a minha realidade. Precisa mudar o meu interior. Então, o mistério, quando eu contemplo o mistério, a via sacra, o andar de Deus, a liturgia de cada dia, e vou caminhando com Jesus, o que acontece? Ao mudar de verdade aquilo que eu preciso me emendar, eu atinjo as demais realidades. Eu me sinto motivado, eu me sinto por Deus, né, enviado, conforme a minha missão, para outras realidades que também precisam desse momento, dessa conversão. Então, também, Maria, né, dizer isso que tu estás dizendo e dizer que esse momento foi feito para mudar uma realidade pessoal, para que depois se atinja o social. Sem uma mudança única, pessoal, né, dentro de mim, não tem como eu acolher ou auxiliar uma mudança de uma realidade social. Porque o Jesus diz, né? Não é o que entra no homem que o torna impuro, mas é o que sai do coração do homem. E se nós vivemos tantas injustiças, tantos absurdos, tantas idolatrias, é porque elas saem do nosso coração. E o objetivo da palavra de Deus, o objetivo de Jesus Cristo em nós é transformar o coração do homem. É verdade. Eu, porém, vos digo, né? Eu, porém, vos digo. Ou seja, este falar diretamente ao meu coração, ao teu coração, né? Porque se Jesus me convence que eu não devo roubar, eu não vou roubar, né? Certo. Não vou roubar, não vou adulterar, não vou matar, não vou falar mal, mas é a partir de uma mudança do meu coração, da minha mentalidade. Então, estas campanhas da fraternidade, que vem acontecendo desde 1960, alguma coisa, até os dias de hoje, tem assassinado o mistério da redenção em nossas vidas. Então, nós precisamos prestar atenção e viver nesses 40 dias muitos questionamentos, né, sobre realmente esta vida de Jesus no meio de nós, estes últimos dias. Eu amo meditar no lava-pés. Nossa. No lava-pés, e vejo que Jesus chega diante dos teus pés, chega diante dos meus pés, né? E como Pedro, nós tentamos esconder os pés. Não é tanto porque Pedro compreendia que Jesus era o Senhor, né? Mas porque como estavam os pés de Pedro? Unha comprida, suja, né? Calcanhar todo rasgado, bicho do pé. Ele ficou intimidado de pôr os pés nas mãos de Jesus. E Jesus diz, Pedro, se eu não lavar os teus pés, se tu não me deres a tua sujeira, a tua fragilidade em minhas mãos, tu não terás parte comigo. E Pedro então diz, então tá, então me lava todo. E o que Jesus diz? Vocês estão purificados pela palavra, mas é necessário que todos os dias as nossas fraquezas, os nossos enganos sejam colocados com humildade nas mãos de Jesus Cristo.
E nós aqui do Sul, que passamos pelo inverno, né? Nós sabemos por experiência, naqueles dias muito frios, se os nossos pés estão quentes, aquecidos, o corpo todo se sente aquecido. Se estão gelados. Se naqueles dias, né, o nosso pé não esquentou, pode pôr quantidade de roupa que tu quiser, mas o corpo fica com a sensação de frio. O que Jesus está querendo dizer para você e para mim? Deixa-me aquecer teus pés. Ou seja, aquele caminhar de cada dia, aquele tropeço de cada dia, aquele chute na pedra que a gente dá, machuca a unha. Deixa-me ter esta intimidade contigo todos os dias. E assim por diante, né, Jesus? Nossa, como no momento da cruz eu me lembrei, Pai, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. E eu amo essa palavra porque me remete a entender o que eu tenho dentro para entregar. Que tipo de espírito é o meu, né? Então, esse momento da morte de Jesus, ele sopra, né? Eu preciso dar o meu humano para receber o que é divino, o que é dele. Então, como não viver? Como deixar de viver essa atualização do mistério na minha vida, na minha realidade? É para mim que ele fez. Ressoa, né? Não te ressoa? Aquele... É para mim, é para você. E assim ele vai atualizando como tirar esse mistério por qualquer outra coisa. E é muito importante, cada aspecto. Eu penso na diferença de Judas e de Pedro. Opa! Qual foi mesmo a diferença entre os dois? Pedro traz Jesus 3 vezes. Não conheço. Nunca vi. Nunca vi. Não quero saber. Não conheço. E Judas vende Jesus. Qual foi a diferença do retorno? Pedro sentiu-se arrependido e disse: meu Deus, o que eu fui fazer com o meu amigo? Porque Pedro tinha um relacionamento de amizade com Jesus. O nosso arrependimento só acontece se tivermos um relacionamento de amizade. Meu Deus, eu traí o meu amigo, eu disse que eu não conhecia. E Pedro se arrepende tão profundamente que a tradição conta que fez de tantas lágrimas sobre isso, fez 2 valos no rosto de Pedro. O que aconteceu com Judas? Judas teve remorso. E aqui é muito importante compreender a diferença. Arrependimento, eu feri, eu machuquei o meu amigo, né? Remorso, como que eu pude fazer isso? Vem para a pessoa, o remorso vem para a pessoa. Como que eu pude fazer isso? E porque ele não tinha, Judas não tinha intimidade com Jesus Cristo, em seu remorso ele se enforca. E há uma palavra no Evangelho que está lá em São Mateus, que Jesus disse: seria melhor tu não teres nascido, Judas, porque todos aqueles que perdem a vida eterna, realmente teria sido melhor que não tivessem existido, porque perderam a chance de eternidade. E quando existe a nossa concepção, quando existia a concepção de um gato, de um cavalo, sei lá, ele recebe a vida biológica. Nós, além da concepção de nossos pais, nós recebemos o sopro de Deus, que se chama eternidade. É maravilhoso isso. Mas a eternidade só é conquistada em Jesus Cristo. Então, são momentos desta quaresma que nós podemos entrar. Espera aí, será que eu vivo remorsos? Ou será que eu vivo arrependimentos? E tem mais, né?
Às vezes a gente segue uma autoridade que está investida de autoridade, porque Deus dá a autoridade. Mas não é suficiente ter autoridade. É preciso que a nossa resposta seja condizente com a autoridade que Deus nos deu. Será que é suficiente ter uma autoridade de mãe, Gislaine? O que precisa ter? Tem que ser mãe. Tem que E como é que a gente fica com essa autoridade? fazendo aquilo que tem que fazer O como mãe, Espírito Santo, com o né? Espírito Santo. Será um pai tem autoridade de pai, mas será que ele corresponde a esta autoridade que recebeu? Só se tem quem? O Espírito Santo, que nos dá sabedoria Exatamente. e que nos ensina a ser pai e mãe. Exatamente. É suficiente ser sacerdote, Gislaine? De forma nenhuma tem que ser cheio do Espírito Santo. É suficiente ser bispo, Gislaine? De forma nenhuma, Maria. Tem que ser cheio do Espírito É Santo. suficiente ser papa? Também não, se não tiver cheio do Espírito Santo. Então vejam que... E quem é que nos dá o Espírito Santo? A Gislaine trazia, né, que no momento final da vida de Jesus na cruz, ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Espírito Santo se acostumou Nossa. com a realidade humana, com a família humana. Na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. O Espírito Santo precisou se Nossa. acostumar a estar conosco. E se acostumou em Jesus Cristo. E quando Jesus devolve, Pai, eu devolvo o Espírito Santo, foi para quê? Para que em Pentecostes fosse dado, através das línguas de fogo, a cada um de nós. Morada, santidade dentro de nós. Então, não adianta ser pregador apenas. Não Precisa pode. ser cheio do Espírito Santo. E este Espírito Santo é o Espírito da verdade. Da verdade. Nossa! Então, que revela toda a verdade. tudo isso nós vamos vendo neste caminho da Quaresma. E é necessário este silêncio, essa penetração dentro, para que as coisas tenham sentido. Então, quando a gente se dispersa demais, né? É televisão, é passeios, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Como que essas verdades podem entrar em nós? E a grande tentação que temos hoje é esta atividade ansiosa. Sempre temos muitas coisas para fazer, muitas coisas, e esquecemos do principal. O pão é necessário, a liberdade é muito necessária, mas a salvação é o absoluto que devemos procurar. Tudo é voltar aos princípios, né? Inclusive, quando tu pensava nesse tema de retornar aquilo que é de verdade para ser vivido na Quaresma, é retornar ao princípio da fé cristã. Quem eu sou? Se eu sou cristão, se eu sou batizado, eu preciso entrar no mistério, porque eu já entrei pelo batismo. Preciso olhar para Deus e deixar Ele falar comigo. Ele fala conosco, né? Diz o nosso carisma. Ele fala, a página da Samaritana, o carisma da Oásis. Fala conosco, fala com você, aproveitar. Eu sempre digo, quando a gente tem essas experiências do mistério, contempla o mistério, eu digo assim, quem poderá nos tirar essa experiência? Quem pode te tirar, Maria, essa experiência do lava-pés que você teve atualizada? Quem pode tirar a experiência do sopro da vida que eu tive naquele dia? Quem pode? Né? Não, nem um homem, né? Nem a morte, nem a espada, nem a perseguição. Por quê? Porque é o mistério que sustenta a fé. Então vejam que é uma lástima quando temos um tempo tão cheio de graças e a gente se perder, ficar distraído. Dizer que tudo é a mesma coisa. Como tudo é a mesma coisa se Deus é eu sou, né? E olha, Gislaine, nós estamos só no 6º dia da Quaresma. Sim, ainda bem que estamos começando. Dá tempo de ajustar. Deus, dentro de mim já tem tanta coisa gritando. Eu disse, Senhor, é só 6 É verdade. dias. Porque o que acontece? Eu penso que Deus tem
um botãozinho de volume dentro da gente, né? Sim. E ele aumenta quando quer, diminui, né? Mas, meu Deus, eu disse para ele hoje ainda, eu disse, meu Deus, é 6 dias só de quaresma. Como tu tens levantado o volume daquilo que tu queres me dar como Sim. graça. Sim. E como eu me sinto fraca diante daquilo que eu preciso mudar, porque eu sei do meu pó, eu sei. Eu já peço a Nossa Senhora, digo, ai, Nossa Senhora, vem aqui, da gente, me ajuda. Eu poderia dizer que esse é o espírito da quaresma, a conversão, né? Esse sentir-se mexido, sentir-se abalado. Eu quero te contar uma Lécio que, eu não sei se foi bem dentro, mas que me preparou também, porque toda a liturgia no tempo quaresmal, mesmo que você não esteja diretamente lendo sobre a paixão, vai te remeter a essa luz, né? Eu estava lendo aquela leitura do Jovem Rico. E no final, Jesus olhou para mim e me disse, tu conheces os mandamentos. Que foi a palavra que ele disse, eu conheço os mandamentos. E Jesus me disse isso. Tu conheces os mandamentos. Ou seja, não te faz. Não te faz de desentendida. Aquele tu conhece. Desceu até as profundezas, sabe? Quando sai morcego, sai tudo de dentro assim, porque você entrou numa certa caverna. Você conhece, emenda-te naquilo que é necessário. Depois o jovem diz, né? Ele diz, Jesus faz a proposta, dá os teus bens. E ele me disse, dá o que eu te peço. Dá o que eu te peço. Às vezes não é o bem. Às vezes o bem tu já deu, ou nem tem, ou não é por aí. Mas dá o que eu te peço. Porque senão tu não pode vir e seguir-me. Porque, na verdade, um bem só é bem quando se dá aquilo que Deus pede. Aquilo que Deus pede, justamente. Porque tem muita gente que é generoso por natureza, sim, né? Por dom natural. Sim. Mas quando a gente dá. Sim. O que Deus pede ali é justamente um bem. Porque houve um caso de uma pessoa que eu conheci, de uma comunidade, que resolveu no tempo de quaresma fazer um sacrifício. E aí podemos entrar nessa palavra de fazer sacrifício na quaresma. E ela colocou pedras de cascalho no seu colchão para dormir à noite. É ou não é um sacrifício? É um sacrifício. Mas justamente essa pessoa tinha muitas dificuldades de amar, ou seja, de fazer aquilo que tinha que fazer na vida fraterna. De ser um dom de Deus dentro daquela comunidade. De auxiliar aquele irmão que precisava naquela hora, que ela não estava afim. Enfim, tantas coisas assim, ela foi fazer aquele sacrifício que a sua sabedoria humana, que não serve para nada, né, no sentido de sabedoria humana, resolveu fazer. E se negar ao sacrifício que Deus pede, eu vou dizer assim, não vale nada. Não vale nada. E é verdade, não vale nada. Só uma dor nas costas, uma noite mal dormida, que vai impedir você de fazer no outro dia o que você tem que fazer. Que coisa, hein? Que coisa. Então, o que a gente está querendo dizer? Que um bem só é bem quando é pela moção do Espírito. Do Espírito Santo. Quando ele diz, cala. Isso. É um bem. Quando ele diz, proclama. É um bem. Corrige. Quando ele diz, brinca com esta criança. É um bem. Vai dormir, está cansado. É um bem. Né? Então, é importante, e tudo isso nos traz uma clareza neste tempo especial da graça de Deus. E a tentação, o que é a tentação? Nos convence de que é melhor para nós. Ela se apresenta como a pretensão do verdadeiro realismo. É melhor para ti largar esse casamento, afinal faz 10 anos que tu está sofrendo. Larga essa vocação. Uau. Ninguém te entende, parece que não dá fruto. Larga. Então, a tentação consiste em usar a nossa razão na lógica nesse sentido.
Porque o demônio não vai nos tentar grotescamente. Porque, pelo Até menos, porque ele é descoberto e aí a gente já mas não é faz. melhor para ti. Mas rezar 1 hora, fazer oração pessoal 1 hora, é melhor para ti fazer só meia hora e fazer isso. Então, a tentação reside em nos levar a crer o que é melhor para nós. Quando o demônio diz para Jesus que estava com fome, transforma essas pedras em pão. Tu está com fome. É lógico que tu podes. Transforma essas pedras Você em tem pão. direito. Tu tem direito, né? Tu é o filho de Deus. Se tu me adorares, olha bem a vantagem que tu vai ter. Eu vou te dar tudo, porque tudo isso me pertence. Sabe que um dia eu fiquei pensando, que atrevido esse demônio dizer que toda a riqueza do mundo é dele. Digo, qual que é a tua? Se Deus criou tudo, não é teu. Mas daí vem a resposta, a palavra. Quando Deus deu a Lúcifer a administração da terra, deu a ele todos os bens. Só que Lúcifer negou a obedecer. A quem que? A Cristo feito homem. A Cristo feito homem. E isso é muito importante entender, que Lúcifer não se atreveu a desobedecer, no caso Deus Pai. Mas quando foi apresentado a ele Jesus Cristo humanado, Filho de Deus humanado, e ele deveria obedecer nessa realidade, humana, né? Ele disse, não, eu não vou servir alguém que é inferior a mim, que é menor que eu. Né? Olha aí o orgulho. E daí ele disse, não, eu não te servirei. Então foi excluído do céu, foi excluído da vida eterna, foi precipitado na terra, porque Deus havia dado isto para ele governar. Então, ele foi precipitado na terra. E quando ele tenta Jesus, ele diz claramente, tudo isso me pertence. Se me adorares, eu te darei tudo isso. Né? E quantas vezes, trazendo para a nossa realidade do dia a dia, a gente renuncia à fé, renuncia a tantas coisas em vista de um dinheiro, de um bem, sim, de um status. Porque a vantagem às vezes não é nem material. Exatamente. Vamos fazer um intervalo, Jesus? Vamos. Que os nossos ouvintes também querem respirar um pouco. Então, são 10 horas e 48 minutos. Quem está sintonizando a Rádio Mãe de Deus é um programa especial, o quadro Sal na Terra e Luz do Mundo. Hoje com esse tema, né? Retornando, resgatando a autêntica quaresma. Daqui a pouquinho nós voltamos. Você que também está no Face, aguenta um pouco. 10 horas e 53 minutos, Rádios Mãe de Deus, que bom que você está na nossa sintonia. Então estamos hoje com o quadro Sal da Terra e Luz do Mundo, fazendo essa partilha e também, né, esse chamado, essa profecia sobre a graça do tempo quaresmal, retornando o que é lícito, o que é bom, o que é louvável, o que é agradável. E que bom que você está também no nosso Facebook acompanhando esse momento. Penso que um dos assuntos muito importantes que temos que colocar aqui é sobre a confissão. Porque no momento que a gente substitui a palavra pecado por trauma, né? Certo. Que é o que está acontecendo hoje. Não é pecado, é trauma. Então, veja... Ou fraqueza, né? Ou fraqueza. Quando a gente substitui a palavra pecado por trauma, trauma nos leva a um terapeuta, a um psicólogo, um psiquiatra e etc. Mas quando se fala da palavra pecado, só tem um que perdoa, só tem um que faz acontecer a justificação diante do Pai, que é o Filho de Deus, o manado. Então, o trauma é algo que alguém fez contra ti, né? Um trauma, um abuso, por exemplo, é algo que alguém fez contra você.
Mas onde reside o pecado, se foi o outro que me machucou? Reside na minha reação a este trauma. Se todos os dias eu amaldiçoo essa pessoa, se todos os dias eu acuso Deus, por que tu deixou acontecer isso? Se todos os dias o pecado não é o trauma, a ferida que me fizeram, mas é o tratamento que eu estou dando para a ferida. Nisto consiste o pecado. De manter aquele ódio, aquela raiva, aquela vingança. Aquele Sim. ódio até contra Deus e tal, Sim. porque como é que nós vamos culpar Deus se Deus fala claramente, né? Não pecar contra a castidade, não matar, não roubar, né? Não levantar falso testemunho. Então, nunca podemos acusar a Deus de um trauma que nós recebemos. E quantas vezes esquecemos os traumas que nós provocamos nos outros. Mas não é o trauma que está em questão, é a palavra pecado. Então, a maneira como eu conduzo esta ferida que me foi feita, ou a maneira como que eu conduzo a ferida que eu fiz no outro, é que se torna pecado. E só existe uma maneira da gente ser perdoado, através de Jesus Cristo, que nos deixou concretamente, visivelmente, o sacramento da misericórdia. A confissão, nós chamamos de confissão, mas é o sacramento da misericórdia, e que a Gislaine vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou né, ler algo que introduzindo, né? É A gente vai importante que a gente leia da sã doutrina da Igreja Católica. Existe a doutrina sã, a doutrina, o autêntico magistério da Igreja. E hoje está sendo infiltrado tanto relativismo, tanto achismo, tanto vamos fazer isso, né? Que nós estamos entrando, inclusive, em alianças com deuses estrangeiros, com deuses que não existem, porque só existe esse. Escuta, Israel. Eu sou teu Deus, fora de mim não há outro Deus. E este Deus assume a natureza humana também, para ser o Emanuel no meio de nós. Se nós pensarmos um pouco, nós vamos ver, é impossível ter dois deuses. É impossível. Tem um só. E como é o rosto deste Deus? Nos foi trazido por seu Filho, humanado, ele nos revela o rosto do Pai. Então, esse fugir deste tempo de Quaresma é criar um Deus pessoal, é criar um Deus ideológico, um Deus fantasioso, um Deus que não me leva a nada, somente a areias movediças. Por isso que este jeito de tirar a essência da Quaresma, que é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, é matar o irmão, porque tiro dele a possibilidade de salvação. Mas existe, Deus é muito esperto, né? Muito esperto. Ele deixou para nós este sacramento. E eu queria dizer, antes de introduzir o sacramento também, Maria, que compete ao sacerdote. Então, o sacramento é dado através, é uma graça, do sacramento da ordem. Então, quando o sacerdote confessa o penitente, é Cristo que perdoa. Não é o padre que perdoa. Isso é importante também para introduzir. Por quê? Porque a gente escuta tantas pessoas que vêm nos pedir alguns tipos de conselho. E a tristeza do penitente, primeira, eu diria, é não ouvir do sacerdote a verdade. Essa é a tristeza primeira, que eu diria, né? A pessoa que vai ao sacramento da confissão e recebe do sacerdote realmente a palavra, ela volta satisfeita, a justiça foi feita. Porque assim como eu digo do meu pecado, o sacerdote olhando, e ele não pode olhar outra coisa, a não ser o evangelho, a palavra, né? Ele dá ao penitente o bem que ele veio buscar, que é: os teus pecados te são perdoados, vai em paz, conforme o evangelho nos diz. Agora, um penitente que vai até a confissão,
e não recebe do sacerdote a verdade da palavra, mas é tratado como um trauma, ou seja, nem ele fica livre, nem ele recebeu de verdade a satisfação, a justiça da sua culpa, e muito menos o sacerdote que ofereceu algo humano. Então, não é a pessoa de Jesus que orientou, mas foi a sua sabedoria humana. Um terapeuta, Um terapeuta. E como isso está comum nos nossos confessionários. Terapeutas, psicólogos, não estamos relatando nossos traumas, mas é como trabalhamos com os nossos traumas, né? Eu queria colocar o seguinte: se eu mato alguém agora, me torno assassina, o juiz vai me condenar a uma pena de prisão. Mas veja que interessante. O morto não vai voltar, porque eu matei. Certo. A mulher daquele homem que matei fica viúva. Certo. Os filhos ficam órfãos. Então, a justiça humana realmente não realiza a justiça. Por quê? Porque a justa justiça iria voltar o morto, a mulher ter de novo seu marido, o pai os filhos ter de novo seu pai. Mas olha o que acontece com Jesus Cristo. Mistério. Olha que coisa fantástica. Nós matamos Jesus Cristo com nossos pecados. O tiro, a facada que demos em Jesus e o matamos na cruz foi os nossos pecados. Olha que coisa maravilhosa. Mas o Pai o ressuscitou. Ele se torna vivo. E ele vem para mim e diz: tu me matastes com teus pecados, mas eu estou vivo, estou ressuscitado. E eu estou te procurando para que nós reatemos a nossa amizade. Então, ali sim, fica justificado, né? O meu crime fica sarado, porque aquele que eu matei na cruz com meus pecados se torna vivo, se torna ressuscitado e me procura oferecendo reatar a amizade. Nossa. Quando que qualquer reação humana, qualquer situação humana, o morto não volta, a família fica desamparada e tudo mais, né? Mas ele vem ressuscitado e diz: teu pecado me matou, mas eu estou aqui para te perdoar e convidar-te para reatar o caminho comigo. É a coisa mais fantástica que pode existir no universo. Este que eu matei por meus crimes, meu pecado, retorna e me diz: Maria Francisca, eu te perdoo. Vamos reatar a amizade. E quantas vezes a gente diz: não quero. Por orgulho, por vaidade, por raiva, por tantas coisas. Sai, eu não quero saber. Mas é o ressuscitado que vem se reconciliar, pedir a reconciliação. Tu me matastes com teus pecados, mas eu sou ressuscitado e vim aqui para dizer: eu te perdoo e te convidar para o caminho da santidade. E por isso que eu não suporto mais as quaresmas vazias, fúteis, onde fez com que nós cristãos, tanto da hierarquia como leigos, nos tornarem esquecidos disso, ausentes disso. Não suporto mais a mentira diante desta verdade. E a prova máxima que Jesus é filho de Deus é porque o Pai o ressuscitou. Um fato inigualável, insólito, como nos dizia Dom Ângelo, né? Um fato insólito, único na história. E esta é a crença da nossa fé. A nossa fé está estruturada, baseada, firmada na ressurreição de Jesus Cristo. Se proclamares com tua boca que Ele é o Senhor e acreditares em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo.
Mas se nós não falamos da ressurreição, se nós não falamos do senhorio, como poderemos ser salvos? Profetas emudecidos de medo disso, daquele outro. Um profeta não pode ter uma autoimagem, não pode se preocupar com a sua autoimagem, mas somente com aquilo que Deus disse e aquilo que Deus quer que aconteça. Eu li também do profeta que diz que ele não pode se preocupar com a plateia que ele tem, mas porque o fogo do Espírito o deixa insaciável pelo desejo de dizer aquilo que Deus disse. Isto é amar o irmão, né? Muito mais do que dar água, muito mais do que vestir, muito mais do que dar pão e etc. Não dispensa isso. Certo. Mas o principal é dar ao irmão o caminho da salvação. Dizer, ele vive. Por isso ele chega até você e diz, eu te perdoo, tu me matastes na cruz, mas eu te perdoo e vim aqui para nos reconciliar. Só um Deus, né? Só um e na Deus. cruz Jesus não estava para provar o seu poder. Sim. Quando diziam, desce da cruz, mostra quem tu é. Ele não estava aí para provar provou o a sua poder. obediência. A sua obediência, que é o mais fino amor de alguém para com Deus, é a obediência aos seus mandamentos. Ele diz, né, Nossa. Gislaine? Aquele que me Quem ama, cumpre os mandamentos, obedece. E olha, me perdoa, Gislaine, que estou te atropelando. Não, mas acho a maravilhoso. boca fala do que o coração está cheio. Se a gente não encantar você com a nossa paixão por ele, então a gente está fazendo o que aqui? É Não é verdade. verdade? Então é isso, esse Deus que vem se reconciliar porque ressuscitou, me perdoa o coração arrependido porque matou também, né? E não só matou ele através da morte que eu fiz ao outro, e ele me reconcilia. Este é o sentido da confissão, né? É in persona Christi o Padre. Sim. Não é em persona psicólogos, psiquiatras, ou pedagogos, ou terapeutas, sei lá que seja. Ele é a pessoa de Jesus. E é em persona Christi que ele diz, eu te perdoo, vamos recomeçar. Eu quero, antes de entrar aqui, mas né, fazendo esse parênteses do sacerdote, da ordem, do sacramento, eu me lembrei de uma palavra que Dom Bosco recebeu ainda quando era padre, antes de ser fundador dos salesianos. Um questionamento de um padeiro no meio da rua que olha para ele e diz, que tipo de padre é você? É um questionamento, assim, que me parece que dá para usar em todas as vocações. Sim. Que tipo de oásis é você? Né? Que tipo de salesiano é você? Que tipo de dominicano é você? Que tipo de franciscano é você? Que tipo de mãe é você? Então, essas perguntas que são lançadas para nós precisam de uma resposta. Então, que poder Deus deu aos homens? Que poder Deus deu pelo sacramento da ordem, nesse sentido, porque estamos falando da confissão, ao sacerdote, de ser a pessoa de Cristo para trazer, para roubar dos infernos, dos demônios e da morte, as almas daqueles o qual procuram. E por que procuram? Né? Claro, podemos dizer assim, por que você vai procurar um padre? Não pode ser para ser conivente com o seu pecado. Tem que ser para que você seja salvo. Então, isso, né, da confissão e do sacramento, o presente que Deus dá aos homens. É fantástico. Bom, quer que eu leia aqui? Sim, Muito por bem. favor. Então, aqui, João Paulo II, esse documento aqui é o Redentor do Homem. Então, os documentos da igreja, né, esses documentos que foram nos dados por estes papas tão santos aqui, João Paulo II, e também nós temos aqui na mesa o Catecismo da Igreja Católica, conforme Bento XVI, João Paulo II, que realmente traz as respostas da fé. Aqui vai dizer assim, não podemos esquecer, no entanto, que a conversão é um ato interior de uma profundidade particular, no qual o homem não pode ser substituído pelos outros, não pode fazer-se substituir pela comunidade. Muito embora a comunidade fraterna dos fiéis participantes na celebração penitencial seja muito útil para o ato da conversão pessoal, todavia, definitivamente é necessário
que neste ato se pronuncie o próprio indivíduo, o ato da confissão, com toda a profundidade de sua consciência, com todo o sentido de sua culpabilidade e de sua confiança em Deus, pondo-se diante dele a semelhança do salmista para confessar: pequei contra vós. A Igreja, pois, a observar fielmente a plurissecular prática do sacramento da penitência, a prática da confissão individual, unida ao ato pessoal de arrependimento e o propósito de se corrigir e de satisfazer, defende o direito particular da alma humana. É o direito a um encontro mais pessoal do homem com Cristo crucificado que perdoa, com Cristo que diz, por meio do ministro do sacramento da reconciliação: os teus pecados estão perdoados. Vai, e de agora em diante não tornes a pecar. Como é evidente, isto é ao mesmo tempo o direito do próprio Cristo em relação a todos e a cada um dos homens por ele remidos. É o direito de encontrar-se com cada um de nós naquele momento chave da vida humana, que é o momento da conversão e do perdão. Viu? Está tudo escrito. Está tudo aí, né? Uma vez eu reclamei para Jesus, disse: Jesus, mas é muito difícil de seguir e tal. E ele disse: mas eu deixei tudo claro. Tudo está muito claro. Caminho, a verdade. Se você achou que eu te enganei, não. Você não procurou saber a verdade. Eu não te enganei. Então, o senhor me ajuda. Sim. Né? É muito importante. Outro aspecto, Gislaine, que me parece oportuno falar, e até como encerramento desse nosso encontro, é que quando Judas traiu Jesus, ele o vendeu por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. Lembra que na Anunciação, Maria diz: eis a escrava do Senhor. Faça-se. Em algumas traduções é serva, tal, mas é escrava. Mas ele diz: eis a escrava do Senhor. Quando Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, era o preço de um escravo. Jesus também se fez escravo. Eis o escravo. Eis o escravo, né? Então, quando nós trocamos Jesus por qualquer coisa, nós perdemos Jesus porque nós o trocamos, mas também se perde a causa pela qual se trocou Jesus. Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Perdeu Jesus porque o trocou, mas depois vai lá e joga as moedas de prata, querendo desfazer o que tinha feito. Não por arrependimento, mas Sim. por remorso. Então, veja, quando nós trocamos Jesus, que diz: o que Deus uniu não separe um homem, que é a cruz da família, a cruz do matrimônio, né? Trocamos a palavra de Deus. Quando se troca a palavra de Deus, se troca Jesus. Que Jesus é a palavra de Deus que se fez carne, né? É a palavra de Deus. Portanto, se eu troco a palavra de Deus por qualquer coisa, estou trocando Jesus Cristo. Sim. Estou traindo, estou vendendo e etc. Então, quando eu troco a minha família, a palavra de Deus que diz, né? Não separe o homem que Deus diz. Eu perco Deus porque perdi a palavra dele. Mas também eu perco a família. Perco a razão pela qual eu troquei Jesus. Né? Aqui vamos falar dos namorados, das libertinagens, das pornografias, das perversidades de hoje. Nós trocamos a palavra que diz: não peca contra a castidade. Trocamos a palavra por estas situações, nós perdemos. Perdemos a saúde, que ficamos cheios de vírus e doenças. Perdemos a pessoa pela qual também vendemos Jesus e assim por diante. Então, nós temos que pensar
neste tempo de quaresma, eu tenho trocado Jesus, a sua palavra, por quem, por quê e para quê. Né? Então, reconsiderar, não, Jesus, me ajuda, me aumenta teu espírito, aumenta a minha vontade para que eu não te troque por nenhuma pessoa, por nenhum aplauso. Eu fico vendo esses padres cantores, né? Tão famosos, que evangelizam com as músicas, com as luzes dos palcos, com os gritinhos estridentes e sensuais dos que são. Escuta aqui, você trocou a palavra, porque Deus não te fez sacerdote para você estar nos palcos. Deus te fez sacerdote para ser em persona de Cristo, sobre a mesa do altar e sobre os confessionários. Como é que vai ser a tua cara quando tu chegar diante de Deus? Porque eu vou chegar diante de Deus com meu currículo vitae. Eu vou passar nesse vestibular se eu estudei as questões de vestibular. É tão lógico isso. Quem vai fazer vestibular tem que estudar para passar, tem que estudar as matérias. Quem vai fazer um concurso público tem que ver as leis daquela cidade, daquele estado para passar. Se nós precisamos estudar e levar a sério estas coisas, como é que nós não estamos levando a sério? O que eu preciso para passar neste encontro com Deus? Vamos parar de vulgarizar a misericórdia. Padre Pio diz o seguinte: misericórdia sem verdade é diabólica. E nós estamos excluindo a justa justiça de Deus, a ira de Deus, a cólera de Deus, e só pegando, é bonzinho, bonzinho. Pois trate de chegar lá com um currículo miserável de pecado para ver se ele vai ser bonzinho. Ele te deu seu filho, amou tanto a cada um de nós que nos deu seu Filho, para que todo aquele que nele crer e crer em Jesus Cristo é aceitar o processo de conversão. Eu fico pensando nisso, como é que vai ser com esse padre? Como é que vai ser? E há anos atrás, Deus me deu uma frase: estou cansado de toalhas de linho sobre porcos. E eu fiquei pensando assim, mas o que tu quer dizer com isso? Toalhas de linho são toalhas do sagrado, do altar, toalhas de linho. Estou cansado destas coisas todas que aparentam ser toalhas de linho sobre porcos. Cuidemos, porque com Deus não se brinca. Podemos brincar com todos, mas com Ele, presta atenção. Tamanho de Deus, às vezes eu digo, Deus, eu não consigo entender o teu tamanho. E ele me diz, claro, com essa cabecinha de alfinete que o ser humano tem, como podes entender a mim? Hoje eu te peço, creia. Creia na minha palavra, porque minha palavra é eterna. Não podemos alcançar, não podemos adorá-lo como ele merece. Não podemos nada. Mas ele me diz, creia na minha palavra. E eu fico olhando esta superficialidade, esta vulgaridade dos nossos ministros, profissionais às vezes do altar. Será suficiente isso para estar na misericórdia de Deus, ou estamos caindo na justa justiça, na ira, na cólera de Deus? Porque tu não és frio nem quente, és morno. Eu te vomitarei. E se é nojento um vômito humano, é fedido, é nojento, imaginemos o vômito de Deus, o que não será o vômito de Deus? Eu precisava dizer isso. Aliás, nem sou eu que estou dizendo, né? Esses dias líamos na leitura, vós sois embaixadores de Cristo. E Deus fala através de vós, de vocês, né? O tempo da quaresma também, né? É o tempo, chamado um grito. João Batista é um grande ícone da nossa quaresma. Exatamente. E ele diz, né? Convertei-vos, credes no evangelho, não te é lícito. Então, é um grito mesmo que deve
deve ser dado, porque está se caindo no abismo e se faz de conta que está se andando em terra firme. Exatamente, né? Há pouco tempo atrás, um filósofo dizia, há uma sociedade liquefeita, a vida está liquefeita, quer dizer, não há seguranças, porque se está destruindo autoridades, se está destruindo estruturas, dogmas, se está destruindo tudo, se está alargando a porta. Onde que leva essa porta larga? A palavra diz, é estreita a porta. Né? Então, pensa, ele diz, é sociedade liquefeita, ou seja, Sim. né? Fala. Outro grande mal, juntamente com o líquido, é o medo. O medo com sua imagem, o medo de perder as coisas, o medo de não ser compreendido, esse respeito humano que também, eu me lembro de uma imagem para São João Bosco, que Deus dizia, muitos estão no inferno da vocação salesiana. Naquela época, né, uma imagem que ele teve, Deus dizendo que muitos estavam no inferno. E Deus dizia, e ele pedia, mas por quê? Por causa do respeito humano. Ou seja, não ser mais capaz de dizer o que tem que se dizer por receios, N receios. Né? Então, eu acho que hoje também a gente pode trazer, Maria, como um exercício da Quaresma. É esse anúncio da verdade. A todos os fundadores que possam estar escutando das comunidades, as lideranças que podem escutando pela rádio, é urgente. Num tempo assim de tanta obscuridade, tanta escuridão, tanta dúvida de fé, tanta suspeita com a palavra, tanto engano, o demônio revestido em anjo de luz, quanto aos documentos da igreja. É hora, né? É hora de dizer o que se precisa, é dizer, claro, com toda a responsabilidade que nós temos, né? Que você sabe que nós temos, com o compromisso que nós temos, que você também se comprometa. E mais do que dizer, emendar-se, né? Claro, mas é isso que nós temos de fazer enquanto carisma. E você, enquanto cristão, aceite a verdade. Exatamente, seja de boa vontade. Seja de boa vontade. E veja que conforme a dureza da pedra precisa o dinamite, né? Certíssimo. Às vezes é 1 quilo, 2, depois, tá? Certíssimo. Então, se hoje nós estamos tendo que ser um dinamite muito forte, né? É porque os corações estão insensíveis. Insensíveis pelo relativismo que vivemos. Insensíveis por um raciocínio lógico, que é onde o demônio ataca, né? Não, mas tem que ser assim, não, mas é melhor assim. Quando se esquece do alerta da palavra de Deus, né? Do alerta da palavra de Deus. É muito importante. Se Deus hoje nos faz um torpedo, né? Porque às vezes eu digo, Senhor, Senhor, e Deus Aceitar. me diz ainda, estás muito preocupada com tua autoimagem. E se Ele nos faz profeta pelo batismo, nós não podemos nos preocupar com nossa autoimagem. Porque nisto consiste o nosso verdadeiro amor a Deus e verdadeiro amor a você. Sim. Porque nós poderíamos vir aqui falar de certos discursos vazios, enfeitados, que se diz hoje, né? Eu tenho que falar do amor de Deus, mas o amor de Deus tem a exigência da cruz. Este é o amor, porque foi assim que o Pai preparou seu filho para a cruz. Deus amou seu filho preparando para a cruz, como Deus nos ama preparando para a nossa missão, né? Não é brincadeira. Então, é isso aí, né? É isso aí. Vamos viver bem essa quaresma, buscando então, né, justamente esse olhar-se. Porque, como diz, né, não tem conversão se nós não vemos a nós mesmos. Se não entrarmos. Posso contar claro. mais uma? É que a boca fala que o tempo é nosso, o tempo é nosso. Mas veja, eu tinha uma tia chamada Angélica. Certo. E ela estava com seus 12, 13 anos. E onde ela morava tinha um moinho, aquelas rodas grandes que eram movidas à água naquela época, e tinha as engrenagens. E ela foi buscar não sei o quê lá no moinho
e meio que se distraiu e o vestido dela, uma ponta do vestido, engatou na engrenagem. E ela foi puxar para tirar, mas a engrenagem era mais forte. E a engrenagem foi puxando o vestido, foi puxando o vestido, chegou e puxou a ela, que foi assim... Estraçalhada. Demolida nos ossos. Ela morre com dores horríveis, com o corpo apodrecendo e aquela coisa toda. Pois hoje nós estamos nesta mesmíssima situação. As engrenagens das fantasias, da ilusão, do querer aparecer, da trituração da exigência da beleza, da exigência, porque se separou o corpo do espírito, o corpo da alma, se quer tudo desse pobre corpo. As compras, sempre querer o último tipo, a última coisa, nós vamos entrando nessa engrenagem e nós vamos sendo triturados. Então, a quaresma também, escuta, isso que eu estou fazendo é realmente necessário? Quanta gente endoidecida pelas compras exageradas que fizeram e que não podem, não conseguem pagar, vive dia e noite com essa preocupação, destruindo a saúde, destruindo isso aqui. Por quê? Porque queria um apartamento melhor. Porque queria aparentar diante dos amigos que estava com um status melhor. Porque queria um carro novo, porque... Cuidado com isso. É querer transformar as pedras em pão. Cuidemos dessas coisas. Então, Deus educa o nosso coração para vivermos como gente, como seres humanos, e não como robôs, não como marionetes e nem fantoches. Deus nos deu a capacidade de pensar. Não deixemos que os outros pensem por nós. Terminamos aqui. Vamos ter um trechinho só para nós terminarmos aqui do Servos. Por quê? Porque nós iniciamos falando da importância da contemplação, de viver, atualizar o mistério. Então, tudo isso que foi dito, Chica, tudo que você está trazendo nos abala. Mas é importante. Eu me lembrei agora do momento da cruz, onde o véu do tempo se rasga, onde há escuridão, onde há trovões, né? E se abre. Então, Deus faz o seu barulho. O mundo faz o barulho dele, né? As coisas mudando, mas Deus também faz o seu barulho para nos chamar a atenção para quem está no centro. Quem é, né? Onde estão os holofotes da nossa quaresma? Tem que estar na paixão, na pessoa de Cristo, que também faz esse barulho de rasgar dentro de nós a verdade, de unir mais, de aproximar o templo, de fazer escuridão em tudo aquilo que não é, né? Ou seja, essa ausência de luz faz nós buscarmos a luz, que é Ele, e também nos chama, né? Nos chama a bebermos o seu sangue, sua água, estar debaixo dessa purificação através da redenção, da confissão dos pecados, da emendação de si. E eu quero ler aqui um trechinho só, não todo Isaías, mas dizer, é Ele o centro. Já estava se falando dele antes mesmo dele vir, e até hoje nós queremos não apenas falar de Jesus, nós queremos estar, andar, né, com Ele, ter Ele dentro de nós, para vivermos bem e também buscarmos a salvação. Em verdade, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele, fomos curados graças às suas chagas. Palavra do Senhor. Graças a Deus, né? Então, eu penso que nós ficamos por aqui hoje, né? Obrigada por você ter estado conosco. Obrigada. E mais ainda, porque temos certeza que você é uma pessoa de boa vontade. E Deus só espera encontrar corações de boa vontade. Aliás, Jesus disse para a samaritana, nossa, eu sou encantada, porque veja bem para
quem que Jesus foi contar esse segredão, né? Eu vou te dizer para quem os corações que o pai está procurando. Tu está interessada em saber? Eu acho que ela disse que sim, né? Com certeza, sim. Sim, me conta. E ele disse, o pai procura verdadeiros adoradores em espírito e verdade. E ele conta outro segredo. Se tu soubesses quem te fala, tu lhe pedirias água viva. Porque a água que eu tenho para te dar sacia toda a tua sede. Pode ser que aquela mulher fosse prostituta, mas tinha um coração de boa vontade. Não é o fato do pecado que trazemos que nos distancia de Deus, mas um coração que não tem boa vontade. É verdade. Né? Porque aquele que tem boa vontade também se arrepende. Claro. E quer começar uma vida nova. Exatamente. O que aconteceu com Mateus? Mateus era cobrador de imposto, Sim. né? Quem sabe lá outras coisas mais, mas tinha um coração de boa vontade, porque quando Jesus olhou para ele e disse, vem e segue-me, ele veio. E Zaqueu? Zaqueu ladrão, profissional dos bons, né? Invejaria os dias de hoje. Mas o que acontece, né? Tinha um coração de boa vontade. Então, não vamos mediocrizar a salvação, mas vamos pedir a Deus que nos dê um coração de boa vontade, para que possamos reajustar, segundo a palavra, não qualquer fábula, não qualquer nheque-nheque, com a palavra, reajustar a nossa vida. Obrigada pela sua sintonia. Obrigada a você que está conosco também. Tem uma santa quaresma, né, Maria? Ah, sim. Uma santa e verdadeira quaresma, porque ela passa também. Para que a gente tenha, então, uma Páscoa, né? Daquele que fala conosco e fala na quaresma e fala na Páscoa, na ressurreição. 11h31, 19 graus é a nossa temperatura aqui em Caxias do Sul. Até mais, até breve. Um bom dia.